Olá para você que acompanha o Jornal e TV Bom Dia. Começamos mais um Bom Dia Entrevistas. Falaremos sobre educação. A temática é a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Recebemos no estúdio a Aline Teles. Ela é assessora de atendimento educacional especializado da 15ª CRI. Aline, seja bem-vinda. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto, né, que é o tema, né, da nossa paixão, né, que é a vivência diária do nosso trabalho, que é a educação especial, a educação inclusiva, principalmente nesse mês de agosto, né, que a gente vivencia esse movimento tão bonito da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Muito obrigada pelo convite. Aline, conta então para nós como começou esta semana do mês que se trabalha essa temática da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ela é um movimento que foi iniciado pelas APAES, né, pelo movimento apaiano. E ela remonta lá a 1963, então é algo que não é novidade. Então, todos os anos, né, no mês de agosto, são feitas reflexões, movimentos de discussão sobre assuntos, né, voltados à inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. No ano de 2007, essa semana, né, ela foi instituída por lei, ganhando mais força ainda, né? Então, enquanto Coordenadoria Regional de Educação, nós aproveitamos esse movimento, né, que é um movimento intenso a nível nacional, e nos conectamos e nos somamos a esse movimento no mês de agosto, buscando junto com as nossas escolas, né? Hoje a 15ª atende 86 escolas em 41 municípios, né, diferentes aqui da região. Então, a gente, desde o ano passado, está desenvolvendo o projeto que nós denominamos Conecta AEE. AEE, então, de Atendimento Educacional Especializado, e trazendo a ideia de nos conectarmos, né, a esse movimento, de nos conectarmos a esses processos de inclusão que devem ser cada vez mais fortalecidos, não só a nível de escola. Lógico que o nosso objetivo maior é a nível de escola, né, de desenvolver e de aprimorar os nossos processos inclusivos, mas também de mostrar para a sociedade, né, o quanto a gente ainda precisa avançar. Então, esse ano, o movimento da Semana Nacional traz como temática, né, nossa história, quem somos e o que fazemos. A partir dessa temática geral, né, do movimento da Semana Nacional, nós organizamos a nossa temática, então, que ficou Acolher Caminhos para a Inclusão. Então, nós também vamos trabalhar quem nós somos enquanto escola, que identidade inclusiva nós temos desenvolvido, quais são os desafios que nosso território traz e no que nós precisamos evoluir. Então, o acolher nós trazemos porque entendemos que trabalhar a questão da deficiência nos diferentes espaços parte do acolhimento, parte desse entendimento amoroso de que somos seres diferentes, somos seres que se completam, né, na multiplicidade, nas nossas diversidades. Aline, quais ações a 15ª CRI tem elaborado com a rede estadual de ensino para tornar o ambiente escolar mais inclusivo? Esse é um desafio posto, né, e é um desafio diário, Gabi. Então, pensar, né, em estratégias que auxiliem as escolas nesse processo é o que nós, enquanto coordenadoria, vivenciamos no dia a dia. Então, nós temos hoje, na maioria das nossas escolas, professoras de atendimento educacional especializado, que é uma modalidade que complementa ou suplementa, né, a educação da pessoa com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades, e que estão ali para trabalhar de forma colaborativa com os educadores, a fim de atender de forma equânime os estudantes com deficiência, né, os estudantes público-alvo da educação especial. Então, pensar nas especificidades é sempre um desafio.
a gente pensa muitas vezes que nós precisamos oferecer um ambiente igualitário, né? Tratar todos de forma igualitária. Nós precisamos avançar, nós precisamos trabalhar com a ideia, né, de que temos que atender de forma equânime, dar as condições para que todos, né, independente das suas necessidades, possam estar atingindo os mesmos objetivos. Então, a maioria das escolas tem essa professora, né, de atendimento educacional especializado. Algumas, né, têm a prof o tempo inteiro nas escolas, outras recebem elas de forma itinerante em alguns momentos. Nós temos também, né, profissionais de apoio nas nossas escolas, que ainda é algo que a gente está avançando e buscando cada vez mais poder qualificar. Então, os profissionais de apoio podem ser tanto os agentes educacionais, que são conhecidos como monitores, né, que são profissionais que vão estar atendendo e auxiliando os estudantes com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento, os estudantes autistas, né, nas questões de higiene, alimentação e locomoção. E nós temos também os agentes que a gente chama de estagiários de inclusão, né, que eles vão atuar mais de forma pedagógica, de forma colaborativa com o professor em sala de aula. Então, aos poucos, a gente vai, né, buscando ter esses recursos pedagógicos, que podem ser materiais, podem ser tecnologias assistivas, mas também implementar os recursos humanos, né, para que esse estudante possa ser atendido de forma a garantir que ele tenha as mesmas condições de acessibilidade que os demais nesse espaço da escola. Perfeito. Eu vou pedir para te falar um pouco para nós, então, sobre o Conecta AE. Então, o Conecta AE, ele foi uma ação iniciada em 2023 e a gente está fortalecendo ele agora a partir desse ano. Então, com a ideia realmente de conectar professores, estudantes, comunidades em torno dessa discussão da importância de transformarmos a escola num espaço inclusivo. Então, nesse ano, a nossa temática Acolher Caminhos para a Inclusão busca fazer o quê? Pensar e propor o nosso território. Quais são as demandas que nós temos aqui? Quais são as barreiras que a gente encontra ainda neste espaço? Como nós vamos avançar para que se fortaleçam, né, as questões da inclusão de todos? Quando a gente fala em inclusão, nós, enquanto coordenadoria, trabalhamos muito com as escolas de que a inclusão ela é para todos. Ela não é apenas para a pessoa com deficiência, mas ela deve ser ainda mais pensada para esse público, porque eles têm questões legais, né, de direitos que devem ser respeitados. Mas não basta estar junto na escola, garantir o acesso, dar a vaga. A gente também tem que pensar que na escola eu preciso garantir a permanência. Para garantir a permanência, eu tenho que dar condições para esse estudante estar ali, nesse espaço, e aprender como os demais. Então, a gente tem que avançar do estar junto para o estar com o outro, conviver com o outro, de uma forma que todos tenham os seus direitos respeitados nesse espaço. Então, esse mês está sendo um mês muito intenso nas nossas escolas, né? Então, já lá do início do mês, né, culminando agora nessa semana de agosto, as escolas fazem diferentes movimentos de acordo com a sua realidade. Então, nós tivemos formação pedagógica, onde as profs do atendimento educacional trazem pessoas de fora, parceiros, como nós temos parceria muito forte com a Aquarela também, que seguidamente vai nas escolas, né, dá suporte de orientação para os nossos professores. Nós temos parceria com diversas instituições que atendem, né, com os profissionais da rede de saúde também. Então, palestras, conversas com os professores, e é bonito ver o movimento que está acontecendo dos alunos. Então, vou dar um exemplo ali da rádio de Aratiba. Aratiba, os estudantes foram para a rádio gravar vinhetas, né, sobre esse movimento que está acontecendo, né, buscando, então, junto com a comunidade, divulgar a importância,
né, da inclusão no espaço escolar. As profs também em outras cidades foram para as rádios, deram entrevistas, estão buscando divulgar junto à sociedade, à comunidade em que estão inseridas, né, as diferentes propostas que acontecem ali no espaço escolar. Então, a gente sabe que tem muito a se avançar ainda, mas esse movimento de pensar quais são as nossas demandas, o que nós precisamos evoluir, é o que nos dá a impulsão para, juntos, fortalecer e garantir que sejamos sistemas cada vez mais inclusivos, né? Então, muitas escolas, é bonito a gente receber os vídeos dos alunos na hora do conto, assistindo filme, fazendo debates, gravando vídeos. Então, é um movimento bem bonito, bem intenso, né, que está conectando cada vez mais os nossos estudantes, né, a favor desse processo de inclusão. Perfeito. Aline, como trabalhar com a inclusão sem esbarrar com o capacitismo? O capacitismo, ele é um termo bem novo, né, recente, mas não é algo que seja recente na vivência, né? Ele já é algo assim bem estrutural. Então, o capacitismo, ele se refere àquelas questões de preconceito com a pessoa com deficiência, né, com relação às suas capacidades. No momento que nós colocamos como foco de que todos têm capacidade de aprender, que todos têm capacidades, né, dentro das suas condições de estar se desenvolvendo, né, então nós começamos a mudar, né, o modo como as pessoas estão umas com as outras nesse espaço. Então, é ainda muito difícil, é algo que essas discussões desse mês, elas acontecem, elas perpassam, né? Então, é importante, sim, trazer à tona, né? Hoje em dia, a gente pensa que não acontece, mas, às vezes, nós nos perdemos, às vezes, nas nossas próprias falas, né? Então, é muito fácil a gente escutar frases como, por exemplo, estou mais perdido que cego em tiroteio, né? Então, a gente não se dá conta, muitas vezes, porque isso está tão enraizado que se torna normal. Então, parar para pensar que atitudes, né, demandam um preconceito com a capacidade do outro é importante. Então, isso é primordial. Refletir sobre as nossas ações, refletir sobre como nós estamos, né, vivenciando essas situações. E conhecimento, porque muitas vezes a gente normaliza, né? Nossa, que mancada! Quem nunca disse? Né? Mas, se a gente analisar lá no fundo, né, ou então trazer um estudante, né, para contar a sua experiência, né? A gente tem agora as Paralimpíadas, né, acontecendo, e as pessoas dizem, nossa, olha, né, com tudo isso e ainda consegue. Né? Se ele que tem tal deficiência consegue, por que você não vai conseguir? Então, essas falas capacitistas, elas estão enraizadas. E a gente precisa discutir isso com os nossos estudantes, discutir isso com a nossa sociedade e ir rompendo. Isso parte do conhecimento, né? A gente só desconstrói algo no momento que eu colocar um conhecimento novo ali. Então, esse movimento que a gente está organizando, está tentando fortalecer exatamente para isso, para trazer conhecimentos e dar ferramentas para a mudança de postura. É importantíssimo trabalhar isso com os jovens, né? Desde cedo, para que não se repitam essas frases, né? Para que se pense mais antes de se dizer esses ditos, né, populares que não são nem um pouco bons, né, para a sociedade em si. Na tua percepção, o que nós devemos priorizar na educação para que haja uma maior conscientização social e combate aos preconceitos? A primeira mudança, né, eu penso que é interna. É entender de que não há o que sabe mais, o que sabe menos, o mais capaz, o menos capaz. Nós somos todos seres humanos
E dentro da nossa diferença e dentro da nossa diversidade, nós estamos compartilhando espaços e podemos crescer e aprender juntos. Então, acolher a diversidade como fator de crescimento e desenvolvimento coletivo. É bonito um jardim que tenha apenas um tipo de flor? Não, né? Então, se não é bonito aos olhos, então quem dirá nós, seres humanos, né? Cada um com o seu jeito, cada um com as suas especificidades, cada um com a sua maneira de ver, de entender, de sentir o mundo. Então, é abrir-se para o outro. Primeiro passo. Segundo, é ter ciência de que, se nós temos ainda barreiras, existe legislação e nós temos que cumprir legislação. Então, para quem não quer por bem, nós temos mecanismos legais que nós precisamos cumprir. Então, garantir o acesso, a permanência e garantir a aprendizagem de todos é um desafio, né? Está posto em lei e tem que se tornar cada vez mais normalizado, né? Então, a gente ainda tem barreiras, entraves, nós temos muitas barreiras atitudinais, nós temos muitas barreiras, né, de acessibilidade ainda nas escolas, né? Nós temos muitas questões que ainda precisam ser pensadas e debatidas, mas esse é o ponto inicial. Reconhecer aonde nós estamos e saber para onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar. Então, esse acho que é o fator principal, a amorosidade com o ser humano, independente das suas condições. Ótimo. Muito obrigada, Aline, pela sua participação aqui no nosso Bom Dia Entrevistas. E é muito importante trazer à luz, né, as pessoas que assistem ao programa essa temática e reforçar que a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla não é só trazer atividades, ações somente na semana, mas durante todo o ano, né? Se trabalhar, se pensar, não somente na educação, mas também na nossa sociedade, questões de acessibilidade, políticas públicas, enfim. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade, né? Quando a gente traz à tona isso, dentro das escolas, o reflexo acontece ali fora, na sociedade, né? Então, que a gente consiga, né, dentro desse movimento, que é mais intenso agora em agosto, mas que é um movimento que nós, enquanto coordenadoria, incentivamos no decorrer do ano inteiro, junto às nossas escolas, que ele seja mais fortalecido, que ele seja vivenciado, né, por um número maior de pessoas, porque o reflexo se dá na sociedade. Então, quero aproveitar, né, a oportunidade para deixar um abraço para as nossas profs de educação especial que puxam esse movimento lá na ponta, nas escolas, né, que encaram esse dia a dia de estar à frente, de construir propostas, de construir estratégias inclusivas nas escolas. Ontem era o Dia do Educador Especial, então, um abraço bem carinhoso para as mais de 50 colegas ali da coordenadoria que fazem esse trabalho lá no dia a dia da escola, tá? Um abraço a todos que nos acompanharam. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Um Bom Dia Entrevistas fica por aqui.